Esse aqui é o equipamento automatizado de 25 litros para produção de cerveja da Birmax. Esse é certamente o equipamento que eu mais usei na vida até hoje para fazer cerveja. Eu estimo que eu tenho usado por mais de 200 braçagens e hoje está chegando aqui uma nova para a nova cervejaria. Eu vou fazer um unboxing e um review super detalhado desse equipamento aqui para vocês. Vamos lá? Esses são todos os itens que vem aqui na caixa da Birmax, vem até um chiller de imersão e o manual aqui da Birmax, um manual bastante completo. Vamos falar de item por item e ver todas as características, vantagens e desvantagens dessa panela e fazer alguns testes para a gente poder usar ela da melhor forma possível. Existem basicamente dois tipos de conformação de panelas single vessel, as de fluxo ascendente e as de fluxo descendente. Quando a gente fala de fluxo ascendente ou descendente, a gente está falando o sentido que o mosto passa pela cama de grãos. Então, na panela de fluxo ascendente, que é o caso da Birmax, os grãos ficam enclausurados nessa cápsula aqui, nesse cesto interno. Esse cesto interno ele tem uma barreira em cima, uma grade em cima e uma barreira embaixo, que seria o que a gente chama normalmente de fundo falso. Os grãos ficam aqui dentro. Ela fica presa ao fundo da panela, pressionada no fundo da panela. Ela precisa ter uma borracha para vedar, para não deixar o mosto passar de um lado para o outro. E aí uma bomba, ela puxa o mosto de fora da panela e empurra para dentro desse cesto por baixo. O malte está aqui dentro, ela vai passar pela cama de maltes e ela vai cair aqui suavemente por essa borda, deslizando e fechando o ciclo. Então, ela sempre passa por dentro, passa pela cama de grãos e desce. O outro tipo de conformação é a panela de fluxo descendente. Nesse tipo de panela, ela não fica presa no fundo. Você coloca um cesto interno que fica normalmente apoiado nas bordas aqui da panela, e ele fica com uma determinada distância do fundo. Então a bomba ela puxa o mosto pelo meio, passa por uma tubulação normalmente externa à panela, sobe num chuveirinho, e esse chuveirinho ele distribui o mosto por cima, e o mosto passa pela cama de grãos de cima para baixo. Existem diversas desvantagens e vantagens em cada uma das conformações e a gente vai ver aqui detalhadamente quais são as vantagens e desvantagens e a operação geral aqui da Birmax. Então, antes disso, deixa eu mostrar a panela bem detalhadamente para vocês, depois a gente vai para a parte operacional do uso e vamos fazer alguns testes com ela. Começando aqui pelo cesto interno, então ele é composto por essa grade, por esse topo falso superior. Ele é construído todo em alumínio e por esse topo, por esse fundo falso inferior aqui e essa borracha. Aqui na grade superior a gente tem 4 travas laterais e uma trava central. Isso serve para impedir da grade subir ou deformar quando a pressão da bomba está muito alta. Então a gente pode girar. Destravou, alinhei os parafusos que trava e eu posso remover. Na versão anterior da Birmax não tinha isso, era só a trava central. Então o que acontecia era haver muita pressão na lateral e isso aqui dá uma deformada. Embora me parece que nessa versão da Birmax isso aqui não deformaria, isso aqui está muito forte. A grade inferior ela tem esse tubo guia que ajuda você a encaixar ela dentro da panela principal e ainda é usada como ponto de apoio quando a gente suspende o cesto. Eu já mostro isso depois para vocês. Aqui embaixo a gente tem a borracha de vedação, que ela serve para não deixar o mosto interno sair. A gente põe pressão aqui dentro, ele vai para cima em vez de ir para os lados. Ela é removível e lavável, ó. Então a gente consegue tirar ela fácil. Ela está aqui, ela encaixa bem fácil. Ela tem 2 travas laterais também, que vão ser usadas para dar suporte quando você suspender o cesto de grãos. E eles estão alinhados com essa alça superior. Então você vê onde está a alça superior, você sabe que os pinos eles estão aqui alinhados com ela. A panela principal também é de alumínio, ela conta com esse corpo que é um pouco mais grosso e parece bem resistente. Ela tem no seu interior uma resistência que ela dá 2 voltas e tem uma potência de 3.200 watts. E na parte inferior tem 2 coisas bastante importantes. O controlador, que eu acho que é a principal característica da Birmax. Esse controlador aqui é muito bom, é muito confiável e tem uma série de funcionalidades muito interessantes. É por esse controlador aqui que eu gosto da Birmax e é por esse controlador aqui que fica nessa carcaça que não é a mais bonita do mundo,
mas que mesmo assim é o que faz eu usar esse equipamento aqui como o meu equipamento principal. Além disso, a gente tem uma bomba aqui e um jogo de válvulas que pode direcionar o fluxo tanto para dentro da panela quanto para fora para ir para o fermentador. Então essa aqui é a bomba, ela tem essa cabeça de nylon, eu acho que isso aqui é nylon, né? É uma bomba que ela está bem dimensionada, ela não é muito forte nem muito fraca. E esse jogo de válvulas aqui dá duas operações bastante interessantes. Então, se a gente abre a bomba, a gente pode travar, né, para não ir moço para a bomba. Ou, se a gente abrir aqui, ela vai puxar pelo canto, né, pela lateral, vai entrar e ela pode mandar ou para dentro da panela, se a gente abrir essa válvula aqui. Então, agora ela vai para dentro da panela, passa pelo cesto e tudo mais. Ou, se a gente fechar isso aqui e abrir essa válvula aqui, com a bomba ligada, ela vai poder mandar para o fermentador. Isso aqui pode mandar bem longe. Você pode estar com o teu fermentador a 10, 20 metros, talvez, da sua panela, que você consegue com uma tubulação mandar. Mas é claro que provavelmente você não vai usar para empurrar 20 metros, porque dependendo do tamanho da tubulação ali, o tamanho da mangueira, para uma panela de 20 litros, você vai perder 3 litros ali dentro. Será que eu estou exagerando? Bom, mas o fato é, eu uso sem problemas para fazer transferências relativamente longas, 5, 6 metros, e lá no Atanásio, que é onde eu fazia cerveja antes de ter aqui, eu deixava quando eu usava o meu fermentador mais longe, a panela estava aqui, o fermentador ficava na geladeira a 5, 6 metros de distância, não tinha problema algum. Aqui a gente tem o controlador, as duas saídas para resistência, podem ver que é um cabo bem grosso. A resistência a 3.200 watts, que a gente tem o sensor de temperatura, e aqui a gente consegue ligar e desligar a bomba. Essa bomba ela é bem fácil de tirar e bem fácil de fazer manutenção. Isso aqui você consegue remover fácil, removendo isso aqui, que gira para os dois lados, né? Você consegue desrosquear a bomba para cá. Indo para a parte interna dessa panela, a gente tem 2 voltas de resistência. Então a gente tem aqui as 2 voltas da resistência. A gente tem aqui o sensor de temperatura. Aqui a admissão da bomba, então a parte mais externa é aonde puxa. E aqui é a entrada da bomba onde ela empurra. Pode ver que a admissão da bomba é só por cima. Isso faz com que essa parte daqui para baixo fique toda de resíduo, mosto de perda, junto com o trube normalmente. Aqui, pelos meus cálculos, dá mais ou menos 2,5 litros de mosto que fica na panela. Se você quiser dar aquela inclinadinha marota, beleza, você consegue até puxar um pouco mais, mas você vai puxar se for uma cerveja muito lupulada, você vai conseguir puxar com mais trube. Aqui tem essa haste central, que é o que vai dar a pressão do cesto interno ali no fundo, a gente já coloca ele. E aqui tem esses suportes para quando você suspender o cesto. Isso aqui é uma coisa que eu acho que poderia ter uma melhora significativa com um pequeno detalhe. Se tivesse um cortinho em V aqui, não ia ser tão arriscado de eventualmente cair por aqui. Comigo aconteceu uma vez isso. Então, para usar a panela, a primeira coisa que a gente faz é encher esse cesto de grãos. Pelo menos essa é a forma com que eu uso a panela. Eu sei que tem gente que opera de forma um pouco diferente. Mas com o cesto de grãos cheios, a gente vem e a gente coloca usando essa guia aqui para descer. E aí, para tirar, você sobe, gira e encaixa os pinos laterais. Como eu disse, para mim, a principal vantagem, característica da Beer Max é o controlador. Então, acabei de ligar ela, vamos dar uma olhada no controlador e vamos ver como programar aqui o controlador da Beer Max. Esse é o menu da Beer Max. A gente tem 4 botões aqui. Um que é um confirme e um que é o cancela, para cima e para baixo. Estou com um primer personalizado aqui e se a gente for aqui, né, na seta para baixo, que também é avançar etapas, a gente entra nas receitas programáveis. Então ela tem, se eu não me engano, 10 receitas programáveis. Aí ela entra nas receitas programadas. Então ela tem aqui nas receitas programadas a sour. Vai entrar agora no ciclo manual. O ciclo manual permite você controlar a chama, a resistência e a bomba. A drenagem automática, que vai só ligar a bomba. E aí as receitas programadas. Essas receitas elas têm rampas próprias e elas estão disponíveis no manual de instruções, falando como que vai operar cada uma das receitas. Eu já configurei uma receita aqui, mas vamos entrar aqui na receita 2, a partir da 2 não tem nada configurado. Eu vou criar uma receita básica aqui, uma receita super básica. Então, para eu configurar isso, eu vou ir para cima, vou em configurações, vou aqui em receita 2 e eu vou configurar as minhas etapas. Eu quero que a minha primeira etapa,
ela seja a 66 graus Celsius, fazer aquela rampa básica que a gente usa para tudo, sabe? Então, minha primeira etapa, 66 graus Celsius, rampa única, tudo bem? Por 60 minutos. Vamos clicar aqui. 66 graus Celsius por 60 minutos, clique em confirma. Vou avançar, eu estou na etapa 1, vou passar para a etapa 2. Vou confirmar aqui, ela já sobe. A segunda etapa ela tem que ser maior que a primeira. Você não tem como regredir etapas, então ele já começa aqui em 67. Vamos já para o Mesh Out a 78 graus por 10 minutos. Então vou confirmar aqui. 10 minutos. Super simples de configurar. Vou pular as próximas etapas, então ela pode configurar 2, 3, 4, 5 e aí a gente vai para a fervura. A fervura ela é bem interessante, porque ela tem aqui, ó, quando for para configurar, ela vai aparecer 90 graus. Isso não quer dizer que a fervura vai ser feita a 90 graus. A Birmax e quase todas as panelas, elas fazem fervura com a resistência ligada continuamente. Você não controla a temperatura durante a fervura. Você dá a maior potência possível para ter a maior taxa de evaporação possível. O que essa temperatura aqui quer dizer? É a temperatura que ela vai começar a contar que começou a fervura. Porque como ela sabe que começou a fervura? Quando chega numa determinada temperatura. No nível do mar, começa a ferver a 100 graus Celsius. Porém, aqui onde eu tô, não começa a ferver a 100 graus Celsius, começa a ferver a 97. Se eu colocar para ela começar a contar a fervura a 100 graus Celsius, nunca vai chegar. Vai estar fervendo, mas não vai contar o tempo. Eu, por segurança, deixo entre 97 e 96 graus. Isso aqui é uma coisa que você configura uma vez só. 97 graus basta, que ferve em torno de 97 mais ou menos mesmo. E aí ela começa a contar a partir daí. A partir do momento que ela chegar em 97 graus, ela vai manter a resistência ligada por... E aí a gente vai configurar aqui. Como essa é uma rampa básica, eu vou colocar aqui 60 minutos. A partir desse momento, isso aqui é opcional, você vai colocar em cada abraçagem que você vai fazer, porque lupulagens normalmente são diferentes, que é um aviso sonoro da hora da lupulagem. Então vamos supor que nessa cerveja eu queira fazer uma lupulagem a 60 minutos. Quando chegar em 60 minutos ela vai começar a apitar para me lembrar, para eu não esquecer. Isso é muito bom, inclusive se você estiver tomando cerveja durante a produção, né? E vamos colocar uma segunda etapa aqui de lupulagem a 1 minuto. Quando faltar 1 minuto para acabar o tempo, ela vai apitar para me lembrar da lupulagem. Finalizando, então a gente tem a possibilidade de colocar 5 lupulagens diferentes e aí para ela apitar para resfriar. Na verdade ela vai apitar, aí você coloca o chiller de imersão e vai deixar ele circulando água. E quando ela chegar em 28 graus, por exemplo, é muito difícil, sem ter um banco de frios, conseguir baixar muito mais do que isso, né? Mas quando ela chegar a 25 graus, por exemplo, a panela vai apitar te chamando, lembrando que você finalizou a abraçagem. Então, finalizamos aqui, tudo configurado, agora a gente pode usar essa rampa. Tem mais uma configuração que eu acho muito legal, que eu queria mostrar para vocês, e essa a Birmax eu acho que implementou por minha causa, que é a de temporizador. Então, se eu quiser fazer uma abraçagem amanhã, eu posso deixar a água aqui já dentro da Birmax pronta, configuro, falo, eu quero que a Birmax ligue daqui 1 hora, ou daqui 10 minutos, né? Aqui está 10 minutos. Quero que a Birmax ligue daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos ela vai iniciar aquele ciclo que a gente colocou e ela vai fazer o pré-aquecimento da água. Então, por exemplo, você quer abraçar amanhã às 8 da manhã. Agora é meia-noite, então faltam 8 horas para 8 da manhã. Você coloca ali para ela ligar daqui 7 horas. 7 da manhã ela vai iniciar o ciclo sozinho e quando você chegar aqui para abraçar, a água já vai estar quente. E agora vamos ver a panela aqui funcionando na prática e tirar algumas informações bastante importantes. Vamos ver quanto tempo ela leva para subir a temperatura, qual que é a taxa de evaporação, qual que é o rendimento e como utilizar a panela como um todo. O primeiro teste que eu vou fazer é da velocidade de subida da temperatura da água. Isso está diretamente relacionado à resistência, a gente tem uma resistência de 3.200 watts aqui, mas também está relacionado ao volume de água. Então eu vou colocar exatamente 30 litros de água aqui dentro e a gente vai ver quanto leva para sair da temperatura que a água está agora
para chegar à temperatura de mesh in. Vou pegar aqui, setar 30 litros de água e vamos ver o que vai acontecer. 30 litros de água cravado, lembrando que a panela ela tem que operar entre 23 a 35 litros. A gente vai iniciar aquela rampa que a gente acabou de configurar. A gente configurou a rampa 2, eu vou clicar, abasteci. Confirme se a válvula aqui ela está aberta, no caso da minha está fechada, eu vou abrir. E eu vou iniciar aqui então a minha rampa. Está a 21 graus Celsius. Aqui no meu teste subiu 45 graus Celsius em 42 minutos. Isso vai dar mais ou menos 1,1 graus Celsius por minuto. A taxa adequada, dita adequada para um equipamento profissional, caseiro, é de 1 grau Celsius por minuto. Então, beleza, estamos dentro. Agora vamos continuar com os nossos próximos testes. Eu vou começar a fazer uma cerveja aqui. Eu vou colocar 6 kg de malte para cozinhar e a gente vai ver qual a eficiência final que a gente vai obter com essa panela. Então, ó, eu tenho uma quantidade generosa de malte aqui. Não tá até a boca, mas lembra, o malte, quando ele umedece, ele enche, ele vai aumentar o volume, né? Não é muito, eu não tô levando a panela ao limite, mas eu tô perto. Então essa é uma quantidade boa de usar nessa panela aqui. Talvez uma desvantagem desse sistema, né, de fluxo ascendente é que normalmente esse cesto interno ele é menor. Ele tem que ser menor, ele não consegue ser muito maior do que isso para esse mesmo volume. Vou fechar aqui o cesto, muito importante. Travado. Encaixo ali no guia do meio. E desço ele devagar, sem muita pressa, para não haver o risco do fundo falso se deslocar. Nunca aconteceu comigo, mas, bom, eu imagino que isso possa ser uma possibilidade, então eu sempre tomo bastante cuidado. Percebo que minha bancada está um pouco torta, porque olha a tendência dela cair para esse lado e não cair para esse. Isso é algo que você tem que tentar evitar, porque isso pode gerar algum caminho preferencial, não é tanto assim, mas pode ser que aconteça. A maior vantagem defendida do sistema de fluxo ascendente, que é esse sistema da Birmax, é justamente essa queda suave que o mosto faz do lado, em contrapartida à queda turbulenta que se faz quando a gente tem um fluxo descendente, porque ela passa pelo chuveirinho, ela espalha e ela cai de forma turbulenta. Isso pode afetar em um dos pontos mais polêmicos dentro da cerveja, que é o ponto da oxidação no lado quente. Como essa panela ela tem uma inspiração numa panela alemã, e os alemães eles se importam muito mesmo com isso, as panelas alemãs tendem a ter essa configuração, essa caída suave, essa caída sem incorporação ou com incorporação mínima, com a menor incorporação possível de oxigênio. Em contrapartida, esse tipo de panela tem cestos menores. Uma panela equivalente de 20, 25 litros na conformação de fluxo descendente poderia comportar facilmente 2 a 3 kg de grãos a mais. Parece pouca coisa, mas considerando que aqui a gente vai operar com 6, 7 quilos, isso representa mais de 30% da capacidade de grãos. Então é algo que é bem pessoal, que você tem que decidir conforme o equipamento, conforme a sua proposta. E eu particularmente eu gosto muito porque ela traz ainda talvez um efeito secundário, que é uma dificuldade maior de entupimento e de queimar resistência. Pode acontecer quando você está trabalhando com um mosto muito espesso, com grãos que tem beta-glucano, por exemplo, e você está numa panela de fluxo descendente, acaba trancando e a resistência fica exposta. Quando a resistência fica exposta, ela vai caramelizar rapidinho e logo mais ela vai queimar. Agora, algumas empresas elas têm um sistema ou metodologias, métodos para evitar isso. Eu sei que a inversa, ela tem um tubo central que serve como um ladrão, né? Se passar o nível, ela vai revoltar a água sem passar pela cama de grãos. A da EasyBrew, ela tem um sensor de nível, que se o nível subir demais, ela para também a bomba. Então, existem vantagens e desvantagens em cada uma das configurações, isso é um fato. Isso aqui é uma coisa legal da Birmax. A cada 5 minutos que ela opera, ela desliga a bomba e ela faz um ciclo de reassentar o malte. Isso acontece porque quando você deixa o fluxo contínuo, é comum formar caminhos preferenciais e reduzir a eficiência. Então tá aqui, ó, no meio da abraçagem ainda, tá? Falta 17 minutos para terminar essa etapa. Parece que deu algum problema, parece que deu alguma falha, mas não. Já ligou a bomba e volta sozinho.
Pode ver que agora já está tudo convertido praticamente, e aquela aparência mais amenácea que tinha no começo sumiu e tá tudo indo muito bem. Acabou de finalizar a primeira etapa, ela dá uma pita e já pula para a etapa 2. Então tá indo para a etapa 2, ainda tá 66, acabou de apitar. Tá indo para a etapa 2, que é 78, e vai ficar 10 minutos na etapa 2. Estou aqui escorrendo uns 15 minutos, que é a temperatura para ela chegar bem perto da fervura. E agora a gente vai remover aqui o cesto de grãos. Eu vou ensinar para vocês aqui um life hack que eu aprendi depois de muito tempo sujando, porque a gente sempre suja quando tem a remoção desse cesto de grãos, do biabe e tudo mais, né? Que não, que você pega a panela, pega a tampa da panela, vai pegar ela aqui por baixo, é um procedimento bem simples. Você tira, põe aqui, ó, pronto. Agora você pode levar para onde quiser, pode deixar escorrendo onde você quiser e depois a fervura vai continuar. Então vou levar lá para fora. Agora a gente está aqui a 93 graus, já vou separar os lúpulos, pesar os lúpulos e vamos fazer a primeira adição. Lembrando que nesse teste aqui de eficiência a gente não vai fazer lavagem. Quando a gente faz lavagem a eficiência ela aumenta bastante, mas aqui é um teste nas condições que eu mais uso a panela. Olha que interessante aquilo que eu falei. Começou a ferver. Tá fervendo. Ninguém duvida que tá fervendo, né? Mas olha a temperatura. 96 graus. Eu devia ter configurado para iniciar a fervura em 96 graus. Então agora eu tenho que reconfigurar aqui a panela para garantir que da próxima vez eu não cometa esse mesmo equívoco. E o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui, ó. Vou configurar a receita 2 rapidinho. Então eu vou aqui, eu vou configurar a fervura. 96, confirma. Pronto. Vou voltar. Vou iniciar a receita 2 de novo. E eu vou pular as etapas. Sim. Etapa 1, pular. Etapa 2, pular. Removo o malte. Vamos. Fervura contínua. Já vai começar. Então ela ligou a resistência de novo. E aí já vai passar para 96 graus e vai iniciar a fervura. Vamos ver como está aqui em cima, ó. Tá quase começando a fervura novamente, ó. Então, como vocês podem ver, a fervura está começando exatamente com 24 litros e isso vai ajudar a gente a ver quanto perdeu de volume durante a fervura. Assim está contando, olha, 59 minutos. E vamos fazer a primeira adição de lúpulo. Braçagem concluída e a gente chegou em 20 litros e meio, evaporou muito mais do que estava esperando. Até teve que repor um pouquinho de água. Bom, agora eu já coloquei o chiller de imersão ali dentro, eu vou fazer minha lupulagem de Whirlpool e vou transferir essa cerveja para o fermentador. Trava a bomba aqui e aí tá aqui 35 graus. Passar já, então eu vou ligar a bomba aqui, eu já posso ligar no modo resfriamento, ó. Eu vou primeiro ligar a bomba e depois abrir a válvula de saída. Então, liguei a bomba e agora eu abro a válvula, porque senão ela pode ficar sem líquido e aí ela não vai mandar. Então, está indo lá para o TK. Começando, dá para ver o cone já, mas eu acho que o cone com o Tropicalizer não fica tão bonitinho, ele não aglutina igual o lúpulo exatamente. Mas tem um bom cone, ó. Então um cone maneiro. O Birmax não é tão boa assim para fazer esse cone quanto o equipamento industrial, né? A resistência atrapalha, o chiller de imersão atrapalha. Mas tá indo legal, tá indo como eu quero até a última gota dessa cerveja, eu vou até inclinar aqui um pouquinho a Birmax. Vou desligar aqui. Liguei a bomba. Se for ver, na verdade, ó, aqui eu só tenho resíduo. Só resíduo e nada mais. Agora, olha isso. Bom, quando eu tinha mostrado não tinha chego aqui, mas agora chegou.
Como eu tô com uma mangueira grande, praticamente quando eu fechei o resíduo estava aqui. Analisar, vamos aqui para um resumo dos principais dados que eu consegui tirar dessa abraçagem e de mais 2 outras abraçagens que eu fiz para ver algumas condições levemente diferentes. Então, o primeiro parâmetro analisado foi a taxa de aquecimento, e a taxa de aquecimento da Beer Max avaliada em 30 litros, e isso é muito importante, fixar com quantos litros de água a gente está avaliando, deu 1,1 graus Celsius por minuto. É uma taxa de aquecimento boa, é uma taxa de aquecimento relativamente alta, ainda mais que a gente está analisando num volume maior do que normalmente ela poderia ser usado. Se eu fosse fazer com lavagem, por exemplo, eu ia estar com 21, 22 litros de água. Continuando nessa linha da influência da resistência, a gente tem a taxa de evaporação, que normalmente é expressa como uma porcentagem. Mas eu não gosto nem um pouco de usar a taxa de evaporação como porcentagem, porque uma vez que a gente chegou à fervura, a taxa de evaporação ela é fixa, quase que independente do volume. E se eu estivesse fervendo aqui com 30 litros, ia ser uma taxa de evaporação, se é percentual. Se eu estivesse fervendo 15, ia ser outra, embora o evaporado seja exatamente o mesmo. E aqui a gente evaporou, nos meus 3 testes, na verdade, a gente evaporou mais ou menos 3,5 litros por hora. É muita coisa. E indo para o parâmetro final, parâmetro muito importante é o parâmetro da eficiência. Cada equipamento tem a sua eficiência e cada equipamento tem uma forma de operação que pode dar mais eficiência ou menos eficiência. E eu decidi postergar um pouquinho o lançamento desse vídeo para eu fazer mais de uma abraçagem, para eu pegar diversos pontos de eficiência aqui para a gente poder comentar nessa sessão final. A primeira, quando a gente fez sem lavagem, que foi a desse vídeo aqui, a gente conseguiu 60% de eficiência. É uma eficiência super comum para usar em equipamentos single vessel de fluxo descendente sem lavagem. É uma eficiência relativamente baixa, você deixa muito açúcar fermentável no malte, joga muito açúcar fermentável no bagaço fora, mas é uma forma cômoda de você fazer a abraçagem. Eu, por muito tempo mesmo, não fazia lavagem em virtude de buscar comodismo, né? Era muito fácil, o malte era mais barato antigamente, eu tirava o cesto de grãos e, sei lá, 3, 4 reais que me dava de diferença, essa eficiência aí não era problema. Mas hoje o malte é mais caro, então hoje a eficiência é algo que pesa um pouco mais. Então eu fiz mais outros 2 testes, outro teste lavando, fazendo a mesma cerveja muito parecida. Lembrando, eu estava usando 6 kg de grão e isso é muito importante porque equipamentos de fluxo ascendente, como se você colocar muito malte, ele compacta o malte, você perde eficiência. Então aqui, para 6 kg de grão, lavando com água gelada, e aí lavando com água gelada já é um comodismo, né? Eu só peguei a água aqui da torneira e lavei, 70% de eficiência. E o meu terceiro e último teste lavando, mesmo não exatamente a mesma cerveja, mas também fazendo com 6 kg de grão, lavando aí com água quente, consegui 72 para 73% de eficiência. É um ganho grande, é um ganho relevante e, bom, até lavar com água gelada me pareceu, se você buscar o comodismo, uma forma fácil de você fazer uma lavagem e ainda pegar muito daquele açúcar que você ia jogar fora. Então, a gente pega aqui como eficiência da Beer Max, daria para deixar 2 referências bem simples, né? 60% sem lavagem, 70% com lavagem. Isso para 6 kg de grão. Se você passar a capacidade da Beer Max, você pode chegar a uns 8,5 kg, é possível, já fiz isso muitas vezes. Só que isso vem com um custo muito alto, que é o custo da queda drástica da eficiência. Eu até desenvolvi algumas técnicas para aumentar um pouquinho a eficiência quando eu quero ir além da capacidade da panela, que é eventualmente abrir a panela e mexer. Só que não é algo que deve ser corriqueiro, que você deve fazer normalmente, mas é só, sei lá, mais um hackzinho aí da Beer Max. Quem fez os cursos de aprofundamento de cerveja comigo já viu que eu, quando vou para as high gravities e não quero fazer double mash, eu acabo abrindo e mexendo. A Beer Max é um equipamento que eu gosto muito de utilizar, é o equipamento que eu mais utilizei. Ponto altíssimo dela é a confiança, o controlador é super confiável, tudo muito preciso, é muito fácil de utilizar ela e eu prezo muito isso, a facilidade de fazer uma cerveja. Então, por mais que ela tenha desvantagens, e a gente pode destacar aqui algumas desvantagens, como o cesto relativamente pequeno, mas talvez a maior e que todo mundo diga que é a construção dela em alumínio e não em inox, por mais que tenha essas desvantagens, mesmo assim, a grande confiabilidade que ela me traz me faz usar ela como um dos meus equipamentos principais. E só para a gente finalizar, algo que eu acho que tem que ficar muito explícito, quando a gente fala sobre impressões e gostos pessoais de uma panela,
existem fatores que são muito pessoais mesmo. Algumas coisas que podem ser vantagem para mim em um equipamento, talvez pode não ser vantagem para você. E no próximo vídeo a gente vai pegar todos esses dados que a gente tirou da Beermax e vai configurar o equipamento no Brewfather. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer uma receita de forma precisa. A gente vai ver como inserir a eficiência, como calcular a eficiência e quais são os parâmetros mais relevantes. Não vai servir só para a Beermax, serve para qualquer equipamento. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá.